Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João. E antes de começar, eu quero deixar muito claro que eu sou totalmente contrário ao conceito de você boicotar um filme ou dizer que ele é ruim antes mesmo dele sair. Eu sou totalmente contrário ao conceito de falar não gaste seu dinheiro, não veja um filme. Eu acho que o papel do crítico de cinema não pode ser esse. O crítico de cinema tem que incentivar o consumo. Consumo é uma palavra feia, né? Mas o crítico de cinema ele tem que impulsionar que as pessoas vejam o filme e tenham uma relação com aquela obra. Tendo dito isso, Morbius é uma bosta. E também é um filme americano de bonecos de 2021, dirigido por Daniela Espinosa e estrelado por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona e Jared Harris. Sofrendo de uma rara doença sanguínea, o médico Michael Morbius tenta uma cura perigosa que o aflige com uma forma de vampirismo. Eu acho que eu vou dividir um pouco esse meu comentário entre a questão da forma e a questão do texto do filme, né? E eu vou começar falando da forma. Por quê? Porque é um filme de vampiro que não é um filme de vampiro. Ele não tem a mínima lógica, a mínima... Ele não tem nada. Ele não é... É um filme de vampiro sem sangue, irmão. O cara trucida várias pessoas, o sangue tem tanta importância na trama e o filme não mostra o sangue. É uma coisa meio patética, na verdade. E em relação a essa questão vampiresca, não tem nada na forma como o diretor filma que remeta a um vampiro, a um filme de vampiro, a qualquer coisa relacionada a esse monstro muito tradicional do cinema, a não ser uma piadinha, uma referência falando haha, ei, eu não vou dar uma de Drácula pra cima de vocês, de colocar a mão no sol e falar e brincar que tá queimando, essas coisas estúpidas. O filme faz essas coisas estúpidas. Bota o nome de um navio de Murnau, porque Murnau é o cineasta que fez o Nosferatu lá em 1922, baita filme, mas para um filme de vampiro, ele não é um filme de vampiro, ele é simplesmente um filme de boneco, tenta ser, na verdade, porque é grotesco, e existe talvez uma cena em que o filme ele flerta com o terror, ele flerta com algum tipo de gênero cinematográfico, com algum tipo de ideia que o diretor sabe trabalhar minimamente a atenção bem nessa cena, só nessa cena, exclusivamente nessa cena. O filme tem outro ponto positivo, mas eu vou entrar nele mais pra frente. Ele tem algumas ideias que talvez fossem utilizáveis, como, por exemplo, a primeira sequência que é porque o Michael Morbius ele vai ficar indignado, né? Ele vai virar um predador, um vampiro, vai querer matar pessoas, né? Então, no primeiro momento que ele vira um vampiro, a gente tem uma cena dele atacando pessoas. E tem uns cortes para uns planos em primeira pessoa. Até pode ser interessante, o que até pode ter uma lógica, no sentido de que, caramba, ele é um predador, a gente tá vendo o predador na caça. A visão em primeira pessoa seria uma ideia boa, uma ideia interessante, diferente, mas você não entende o que tá acontecendo. Porque é corte atrás de corte, é tudo escuro, é feio, é patético, cara, eu ria, ele tava lá degolando pessoas e eu ria porque era tosco. Porque o diretor, não sei se é culpa do diretor, se é culpa do estúdio, não sei que diabos mas não tem a mínima noção de como decupar uma cena de ação, e especialmente inserindo planos em primeira pessoa. Eu falei algumas vezes, mas é sempre bom ressaltar, decupar a ação de transformar o roteiro em planos. Literalmente, como você vai filmar o que está escrito. O que está escrito pode ser filmado de infinitas maneiras, é a forma como esse texto viram planos, viram imagem, certo? E o diretor parece não saber o que ele está fazendo. Porque todas as sequências de ação, elas são caóticas, é só um gorfo de computação gráfica na tela, é escuro, é borrado, é não imaginativo, é genérico, não tem nada que diferencie esse filme de qualquer outro filme de boneco, não tem Quer dizer, tem a questão do sonar, que é uma espécie de sentido aranha gigantesco, muito louco, mas é mal utilizado, é pouco utilizado, é meio, sabe... O filme talvez até tivesse alguma ideia, mas ele nunca concretiza nada. E a montagem do filme, irmão, é uma loucura, é um surto. Parecia que eu estava sob efeito de drogas nos primeiros 10 minutos de filme. Porque o filme começa em um determinado momento, aí a gente tem um flashback, e aí logo depois a gente volta para
à frente da primeira cena do filme. Só que você não entende exatamente qual é a ordem, porque é como se ele fizesse o flashback pra contar como as coisas chegaram naquela primeira cena. E não tô pedindo pro cara me dizer o ano, bonitinho, onde que é. Eu acho isso tosco. Mas ele não consegue, através da montagem, explicar o que ele quer explicar. E as sequências, especialmente de ação, em termos de montagem, são uma... como eu falei antes, não só tudo é feio, tudo é escuro a ponto de você não ver nada, como você não entende pelo sequenciamento... Oi, Dora. Sim, filme muito ruim, péssimo. Sim, e que bom que você concorda. Então você não entende o que acontece nas sequências de ação, porque é mal filmado, é mal cortado, é um corte, é pula pra lá. Então, qualquer senso de geografia, qualquer senso de continuidade é inexistente, porque você não consegue saber o que tá acontecendo em tela. Cara, uma loucura. E aí a gente entra em outro problema muito grande com esse filme, né? Muitas pessoas me perguntaram, João, mas é pior do que Venom? E o Venom é muito... Mas o Venom, ele sabe o que quer ser. O primeiro Venom é uma paródia, não tão boa, uma paródia tipo legalzinha, maneira. E o segundo Venom é um filme de comédia romântica. Ele é um dos filmes de super-herói mais inventivos dos últimos tempos, justamente porque ele faz algo fora da curva. Então, o Venom 2, especialmente, é um filme que eu gostei. Eu fiz vídeo aqui, eu gostei do Venom 2. E esse filme é muito pior, porque ele é uma bosta, ele é horrível, ele é um lixo. Mas eu não quero ficar só destilando ódio, eu vou explicar por quê. Porque em relação ao tom, por que eu falei tanto do tom do Venom? Porque em relação ao tom, esse filme não sabe o que ele é. Esse filme é patético. Ele se leva muito a sério, mas alguns elementos dele beiram o camp, beiram o tosco, beiram a paródia. Mas é tipo um elemento, que é o vilão, que é o outro ponto positivo, que é a performance do Matt Smith. Eu acho que ele tá muito bem, eu adoro ele como esse cara feio. Ele é muito feio, mas de certa forma charmoso, interessante. O vilão dele é muito mal escrito, mas ele tá se divertindo. Ele leva por esse lado mais exagerado, que não combina com o resto do filme, porque o Jared Leto é aquela coisa escrota, né? O cara metódico, triste, emo pra caramba, que meio que não condiz tanto com o personagem, é meio confuso. O arco dele é horrível, mas eu vou falar mais do arco um pouco mais pra frente. A única coisa, assim, de tom que eu gostei é o tom satírico de paródia do personagem do Matt Smith, que é o vilão. Porque todo o resto é confuso, ele se leva muito a sério, mas é meio patético, porque nada ali é passível de ser levado a sério. E lembrando que não tem problema o filme não se levar a sério. Eu adoro filme autoconsciente. Mas esse filme aqui não é. Ele simplesmente acha que, tá contando uma história maneira. E aí nós chegamos, né, nessa parte de forma, no meu comentário final, que ele é um filme que se leva tanto a sério, mas tanto a sério, que ele imita, plagia, não sei se é uma homenagem, não sei se é uma paródia, não sei que diabos é. Ele faz imitações do Batman do Nolan. O cara entra nos morcegos, e aí os morcegos começam a virar em volta dele, igualzinho no Batman, acho que é o Begins. E não o suficiente, eu juro por Deus, que eu achei que fosse a mesma trilha sonora. Porque é igualzinho. Os mesmos tons baixos da trilha do Hans Zimmer, e vai crescendo com aquele tuc no fundo. Eu já falei, cara, não é possível. Eu acho que o filme é uma paródia. É isso. Porque era igual. Eu jurava que era a mesma faixa do Batman, mas não é. Tanto que depois tem outra pira dessa que o cara fica olhando a cidade assim de cima, meio morcegoso, que nem o Batman. E eu não sei se é uma homenagem, não sei se é só referência, porque filme de boneco e quadrinho vive de referência, mas é patético, porque ele não consegue imprimir nenhum estilo próprio sobre nada. Ele é um filme confuso, caótico e nojento, um filme pegajoso mesmo. Mas agora a gente pode falar do roteiro, né, que é outro... Eu não sei nem se eu posso chamar de roteiro, mas vamos tentar. Eu sou, novamente, outra coisa que eu sou totalmente contrário, é ficar procurando furo de roteiro. Eu acho que ficar procurando furo de roteiro é a forma mais triste de você admirar cinema, de você apreciar a sétima arte. Se prender no que, isso faz sentido, o personagem não deveria ter feito isso, mas e se ele tivesse pensado... É meio trouxa considerar tudo furo de roteiro, né? Acontece que em Morbius não é um furo de roteiro, é uma bosta, porque a gente tem uma cena que teoricamente seria crucial para todo o arco dramático do personagem, que ele tem um interesse romântico, óbvio que ele tem um interesse romântico, que é a médica que trabalha com ele, e aí, ela corta o dedo assim, aí, cai uma gota de sangue no chão, aí rola aquela pira meio crepúsculo, né, ele dá uma rosnada, vira vampiro, fica tipo, meu Deus, eu não consigo me controlar, sangue,
porque qualquer tipo de sangue, ele tá evitando usar sangue humano. Aí eu pensei, pô, legal, isso vai ser relevante mais pra frente. Spoiler não é, tá? Não é um spoiler do filme, mas tipo assim, isso é completamente irrelevante. Porque na cena seguinte, ele encontra um personagem totalmente ensanguentado, totalmente lascado, e em momento algum, o sangue tem qualquer tipo de relevância. Ele só olha pro cara e fala, meu Deus, você está morrendo. Caramba, hein? Qual é o propósito? Assim, não é questão de furo, tipo, isso aqui ele devia ter feito assim porque ele é um cientista. Não é isso. É uma questão de incongruência narrativa dentro do próprio filme. E isso... Porra, isso não faz o menor sentido, entende? Porque a cena anterior não é uma questão de tipo assim, pô, tá lá no começo do filme e esqueceram, aí foi uma falha ali na montagem. Porque montagem aqui, na verdade, porra, o cara picotou uns negócios ali e saiu esse lixo. Mas não é uma montagem concisa, né? Coerente, nem nada. Mas é a cena anterior. Então, me mostra que, tipo assim, é uma cena sem propósito. Todas as cenas são sem propósitos. É 1h30 de filme que eu ficava olhando o relógio. É 1h30. Gente, 1h30 de filme. E eu não aguentava mais. Eu estava de saco cheio com 1 hora de filme. Eu tava, cara, pelo amor de Deus, acaba. E outra coisa de roteiro, né? Que eu queria falar do arco. Arco. Não tem arco. Não existe arco nessa desgraça. O personagem do Jared Leto, vira morcegão, vira vampiro, o maligno, e ele sofre com isso porque ele quer ser uma boa pessoa, mas isso não tem peso nenhum, o filme não conclui bosta nenhuma. Ele não tem nenhum tipo, ele não precisa aprender nada. Ele não tem um momento de queda pra ele subir, sabe? Tipo assim, ele simplesmente tá sempre foda, ele sempre tá crescendo, ele é sempre um morcego muito forte, ele não precisa se lascar pra aprender os poderes dele nunca, nada. Então, em termos de arco, de história de um personagem, de uma possível jornada do herói, não existe. Simplesmente não existe. Esse filme é uma merda, esse filme não faz o menor sentido. E as únicas duas coisas minimamente positivas são a interpretação do Matt Smith e mais ou menos uma cena que relembra um pouco uma ideia de filme de terror, que também eu não sei se eu posso dar tanto mérito assim, porque como eu sou cagão, qualquer coisa me assusta. Então assim, eu simplesmente não ligo. Não é que eu fiquei assustado, tá? Porque a cena não é boa, é simplesmente tensa. É o único momento que eu senti alguma coisa, além de tédio, cansaço. E o filme não termina. Ele não tem conclusão dentro dele mesmo. A cena final é patética, porque ela não conclui nada do que aconteceu na 1h30 anterior. E as cenas pós-crédito, essa merda dessas cenas pós-crédito não faz o menor sentido. Porque não tem conclusão, não tem lógica, não tem um princípio, só vira uma loucura para entrar dentro dessa série maldita de filmes de boneco. E no final das contas, eu paguei para assistir Morbius. Eu e mais 2 pessoas, menos de uma semana depois da estreia do filme. De noite, tipo, em horário não comercial. O que eu diria que é preocupante, mas não. Tomara que nunca mais esse tipo de coisa saia da sala de edição. Tomara que eles brequem, porque é inaceitável. Mas então é isso, eu não quero mais falar sobre esse filme, esse troço, essa coisa. Você também é um espectador de Morbius anônimo que precisa de reabilitação depois dessa tortura psicológica? Ou você gostou? Porque, novamente, cinema é pessoal, você pode ter gostado. Não sei do que, mas você pode ter gostado. Deixe sua opinião nos comentários, o que você achou do vídeo e tudo mais. E se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, com críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, que tem um link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!